8h41. Igreja Batista Central de Nova Aliança. A apresentação, Pastor Jorge Rangel. Boa noite, meus queridos ouvintes. Boa noite, você aí que nos prestigia com a sua atenção, com a sua presença aí no Facebook. Nós queremos nesta noite agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos falando da palavra de Deus. E hoje nós falaremos sobre a volta de Cristo. Quando e como? Quando e como será a volta de Cristo? Poderá ele voltar a qualquer momento? A história da igreja tem presenciado muitos debates e com frequência exaltados sobre a questão acerca do futuro. Neste programa, começaremos com aspectos da segunda vinda de Cristo, sobre os quais concordam todos os evangélicos. E depois passaremos para uma questão polêmica: se Cristo pode ou não voltar a qualquer momento. Então, neste programa, discutiremos questões sobre a vinda de Cristo. O primeiro tópico que os debatedores, os ilustres debatedores, vão discorrer é sobre: haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. Então nós vamos orar, depois vamos ouvir a Letícia louvando, e depois nós vamos voltar a esse assunto que certamente os nossos queridos debatedores irão, inspirado pelo Espírito Santo, falar sobre este assunto. Eu vou pedir o pastor Jorge Paulo para fazer essa oração inicial, para depois a Letícia louvar. Queria saudar a Rádio Fala Brasil, todos os ouvintes, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e convidá-los para esta primeira oração que fazemos neste momento. Uma boa tarde a todos, boa tarde, pastor Jorge Rangel, boa tarde também aos debatedores. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui, pelo dia que nos tem concedido. Também te agradecemos, ó Deus, porque cremos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e porque estamos aqui, ó Deus, para expressar aquilo que cremos e que vivemos conforme a tua palavra, ó Deus, que tu tens trazido aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, e abençoa também cada ouvinte, ó Deus, com a mensagem da tua palavra. A tua palavra, ó Deus, que nos alerta para os acontecimentos futuros em Cristo Jesus, pelos quais nos diz a Bíblia Sagrada que devemos vigiar. Concede a tua bênção, dirige tudo o que irá acontecer nesta tarde e noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos agora com a Letícia, louvando e adorando ao Senhor. Letícia está com a oportunidade. Vive a presente.
Amém. Glória a Deus. Então, que Deus continue abençoando a vida da Letícia. Que Deus continue abençoando a vida da Letícia, cuidando das suas cordas vocais, cuidando de tudo em sua vida. Então nós vamos agora com os nossos queridos e amados irmãos, Luiz Alves, diácono Luiz Alves, pastor Jorge Paulo e o pastor Elia Agapito, e eu, Jorge Rangel, pastor da Igreja Batista Central de Nova Aliança, e nós estamos aqui com essa programação para a gente abençoar vidas através da palavra de Deus. E você tendo alguma dúvida, você pode ligar para 21 97 003 1520 pelo WhatsApp. Repetindo, 21 97 003 1520. Você pode participar da programação, pode fazer algumas perguntas, está livre e nós estamos aqui com toda boa vontade para respondê-lo. Amém? Então, vamos começar pelo diácono Luiz Alves. Haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo? Boa noite a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham através dessa rádio. Eu gostaria, pastor Rangel, antes de responder a essa pergunta, fazer algumas colocações pessoais e que eu considero de suma importância para que a gente possa entender esse assunto sobre a volta de Jesus. A grande maioria das pessoas trabalham essa volta de Jesus no livro de Apocalipse. Quero dizer que Apocalipse é o livro que nós conhecemos como o livro escatológico. Escatologia é o estudo das últimas coisas. No entanto, quando a gente vê o Apocalipse pelo lado histórico, a gente vai descobrir que as situações ocorridas e narradas por João, elas podem ser divididas cronologicamente. Por exemplo, existem coisas que João narra que já haviam acontecido na época dele. Quando a gente inicia o livro e estuda sobre as 7 igrejas da Ásia, para as quais o livro foi especialmente enviado, a gente vai descobrir que haviam coisas que já haviam acontecido ou que estavam acontecendo. Também existem fatos históricos que ainda não haviam acontecido, mas que, em relação ao tempo em que ele foi escrito e ao nosso tempo, ele já aconteceu. E existe também a questão escatológica, aquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. Então, quando a gente pensa na volta de Jesus só pelo livro de Apocalipse, a gente encontra algumas dificuldades. Por exemplo, as questões do milênio, esse é apenas um exemplo que a gente vai colocar, não é esse o assunto que está em discussão hoje, mas existem em uma mesma denominação pessoas que são amilenistas, pessoas que são pré-milenistas, pessoas que são pós-milenistas. Então, o texto de Apocalipse, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser estudado no contexto histórico, e, naturalmente, que no contexto histórico nós vamos encontrar a volta de Jesus, que são as últimas coisas. Então, eu creio que os textos mais elucidativos sobre o assunto
estão no Novo Testamento, mais especialmente no livro no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e no Evangelho de Marcos, capítulo 13, que é o mesmo assunto visto de forma diferente por esses três escritores. Então, e também nós vamos ver em algum ponto no livro de Atos e alguns pontos das cartas de Paulo, como, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses e a primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 15. Então, pastor Rangel e demais pastores que estão conosco à mesa, quando a gente trabalha esses textos, a gente vai ter uma visão mais clara da volta de Jesus. E a pergunta que me foi feita pelo pastor Rangel é se Jesus virá corporeamente. O livro de Atos, capítulo 1, versos de 9 a 11, ele vai nos mostrar que Jesus virá de maneira visível. Jesus virá de uma forma que todos o verão. E esses textos que eu cito, principalmente o de Mateus, capítulo 24, Jesus vai declarar claramente que todos os olhos o verão. Então, Jesus, ele, quando voltar a este mundo, para levar a sua igreja, ele virá de maneira visível, de maneira corpórea. E então, todos aqueles que estiverem vivos irão ver claramente a vinda de Jesus. Vamos agora passar para o comentário do pastor Jorge Paulo. Está com oportunidade, pastor Jorge Paulo. Boa tarde, pastor Jorge Rangel. Boa tarde também, diácono Luiz Alves e pastor Eli e demais ouvintes da Rádio Fala Brasil. Sobre os assuntos desta oportunidade, eu gostaria de iniciar falando aqui de alguns eventos importantes por acontecer com a vinda de Jesus. Essa segunda vinda do Senhor Jesus traz eventos importantes. Eu gostaria, então, de ver aqui os textos e falar o nome aqui de cada assunto e também dizer, neste momento, sobre o mundo agora. Eu queria falar um pouquinho iniciar falando sobre o mundo agora e depois iniciarmos também sobre a volta de Jesus. Para o mundo agora, eu gostaria de ler 1 João 5:19 e também ler João 12, 45, 46. Então, eu vou ler aqui o 1 João, capítulo 5, verso 19, que fala sobre o mundo de hoje. Nós sabemos que já faz mais de 2 séculos que João viveu, mas sabemos que esta palavra, esta visão do mundo, do cosmos, do momento que nós passamos hoje, João tinha, os apóstolos tinham, e é uma visão que vem de Deus, e é uma visão que nós precisamos também ter para alinharmos a nossa visão com a visão de Deus. Então, aqui no livro de João, capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Isso João
falando do mundo, na época que ele vivia, né? Quer dizer, o domínio do maligno. Ele estava falando sobre o domínio do maligno. O maligno é Satanás, né? E agora eu quero falar sobre o mundo na escuridão, escravo do pecado. Vou ler também aqui João 12, 45, 46. Agora, o livro de João, né? Nós lemos na primeira carta, anteriormente, agora nós vamos ver no livro. O livro de João, capítulo 12, os versículos 45 e 46. E vão nos dizer assim, da palavra de Deus. 12. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus era o enviado de Deus. Aí, ele cumprindo aqui a sua missão, ele falou, ele viveu naquela época da nossa história, em meio aos viventes aqui da humanidade, como nós hoje. Aí ele disse, quem me vê a mim, vê do ponto de vista da visão, do olhar nosso. Ele disse, quem me vê, vê aquele que me enviou, vê a Deus. Interessante, quem via Jesus, via a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, né? Mas ele disse, quem me vê a mim, vê a Deus. Aí ele disse também, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, eu sou a luz que vinha ao mundo. Olha o que ele disse. Para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então nós vimos aqui João falando sobre o mundo, sobre o domínio do pecado, sobre o domínio do maligno, do diabo. E aqui ele está falando sobre o domínio do pecado, das trevas. Aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Falando, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então aqui aparece uma outra palavra também, já está falando sobre o julgamento, não veio para julgar, ele veio para salvar, não é? E está no momento ainda, né? Nós recebemos essa salvação, todo aquele que está vivo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Olha o julgamento. A palavra que tem pregado, essa o há de julgar no último dia. Então nós vemos aqui, né, que o mundo no pecado, o mundo no maligno, o mundo nas trevas, o mundo indo para um momento do juízo. Vai haver esse juízo. E eu creio que esse juízo, o que vai acontecer? Nesse juízo, o mundo, ele vai sair daquela situação cíclica, pastor Jorge Rangel, em que o grego achava que tudo acontece e tudo vai tornar a acontecer, e assim vai a história do mundo para sempre. Mas aqui Jesus fala, olha, vai ter juízo, vai ter um dia diferente. Por que isso? E Jesus falou que quem via a ele, via aquele que o enviou. Para mim significa que quando Jesus está falando assim, ele, falando do ponto de vista de Deus, ele está dizendo que ele tem uma missão e que nós precisamos atentar para isso. Porque as coisas não são como muitas vezes os teólogos pensam, os cientistas pensam, os gregos da época pensam, os entendidos dessa época pensam. Mas as coisas vão acontecer como Jesus falou que vai acontecer. E ele então tinha uma missão do Pai para nos trazer, para nos deixar alertas, nos deixar vigilantes, vigiando sempre. Agora, eu quero passar para vocês com alguns textos que o diácono Luiz Alves, ele já citou aqui, e eu gostaria de citar. Por quê? Porque se no momento nós estamos com um mundo que jaz no maligno, que jaz nas trevas,
que é escravo do pecado, então o que fazer? Nós podemos ter esperança, não podemos ter esperança numa era melhor, num mundo melhor, naquele mundo, naquela era e naquele reino que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer o reino da paz de Deus. Por isso que ele falou, aquele que me enviou. Aí eu quero falar com vocês sobre a volta de Cristo. Aí, sobre a volta de Cristo, eu quero dizer, primeiramente, essa palavra é tão importante que nós devemos estar sempre pensando e sempre atentos a esse evento. A volta de Cristo, que é a parousia, e eu queria ler aqui em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8. Né? Eu vou ler aqui para vocês, Tiago 5:8, que vai nos dizer assim a palavra de Deus. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Não está próxima, pastor Jorge Rangel? Está escrito aqui, pastor, crê que está próximo? Está escrito aqui, está próximo, mas é interessante, eu queria que nós pensássemos um pouquinho isso. Tiago falou que está próximo, mas nós estamos no ano de 2021, né? Então já passou mais de 2000 anos que Tiago falou isso. Ele falou, a vinda do Senhor está próxima, né? Interessante isso. Mas se nós formos olhar, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele fala também isso. A 1 Pedro, ele fala assim, capítulo 4, 7, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. E aí ele vai falando aqui. E aí o apóstolo Pedro, ele chega a um ponto de dizer assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. No verso 8, ele diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como que, explicando um pouquinho essa questão de Tiago. Tiago falou, a vinda do Senhor já está próxima, e agora nós acabamos de falar aqui que já passaram mais de 2000 anos, mas agora a própria palavra de Deus também diz, olha só, 1000 anos para Deus é como um dia, hein? Certo? Então, do ponto de vista de Deus, não passou muito tempo. Do ponto de vista de Deus. E nós precisamos entender isso porque a nossa vida, ela dura poucos anos. Não é? Um dia para Deus é como 1000 anos. E a minha vida? Eu já passei dos 50. Tem gente aí que está nos 10, nos 15, nos 20, nos 30, 40, não é? E a vida vai passando, gente. Mas o Senhor Jesus virá. Ele fala, vai vir. E nós devemos estar atentos. Então, antes de passar aqui a palavra ao pastor Eli Agapito, no caso vai ser o pastor Jorge Angel, ele vai passar para o pastor Eli Agapito. Tudo bem. Mas só que eu queria dizer o seguinte, a volta de Cristo, eventos importantes, nós vimos aqui, parousia, segunda vinda. A segunda vinda também, em Mateus, capítulo 24, 44, né, que vai acontecer. Então vamos ver lá, Mateus 24, 44, nos diz assim a palavra de Deus. Por isso,
está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, né? A hora em que, de repente, não estaremos pensando, é assim? Então nós devemos estar vigiando. E a palavra de Deus diz, olha, que vocês não estão pensando é que ele vai vir. Então nós precisamos estar examinando aqui a palavra de Deus, né? A palavra de Deus também, Mateus, eu vou ler aqui o versículo 50. Como é que vai ser? Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, né? Marcos 13, 32 também eu quero ler. Quero ler Marcos 13, 32 antes de passar aqui a palavra, porque tem bastante tempo, não tem, pastor? Marcos 13, 32. Passa rápido o tempo, né? É. Já estamos na metade do programa. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E, finalmente, também eu quero ler Atos dos Apóstolos, que fala como Jesus virá. 1:7. Tem outros textos, mas eu vou ler só esse aqui, porque depois alguém poderá citar os outros que tem ali, Tessalonicenses, Filipenses, né, que nós iremos citar também. Mas 1:7 diz assim: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E a outra parte aqui vai dizer que eles não devem ficar olhando para os céus, porque assim como Jesus subiu aos céus, ele vai voltar. Ele vai voltar dos céus numa nuvem dos céus, e todo o olho o verá. E quando Jesus voltar, aqueles que estiverem esperando a volta do Senhor Jesus, eles subirão para encontrar com o Senhor nos ares. E os mortos ressuscitarão e farão isso primeiro do que aqueles que estiverem vivos. Então, pastor Jorge Rangel e ouvintes, a palavra é vigiai, porque a vinda do Senhor é certa e já está próxima. Agora, temos aí os eventos do milênio, os eventos ainda continuando o juízo final, o destino eterno das pessoas que não crerem, e temos também o destino eterno de todos os crentes. Vamos ver, depois, na continuação do programa, quem sabe algum desses pontos. Vou passar a palavra ao pastor Jorge Rangel, que vai passar a palavra ao pastor Eli Agapito. Ok, muito bom. Então vamos dar sequência. Então haverá uma volta súbita, pessoal, visível e corpórea de Cristo. Pastor Eli, a sua opinião, por favor. Boa noite, meus amados amigos, ouvintes aí da Rádio Fala Brasil. Mais uma vez estamos aqui, né? Primeiramente, glorificamos a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez falando aí da volta de Jesus. E realmente nós cremos pela palavra de Deus que realmente Jesus vai voltar. Então, como foi colocado ali pelo pastor Jorge Rangel, Jesus voltará, como ele voltará, né?
Então ele voltará e como a palavra diz, ele virá realmente como é, né? A palavra diz que todo olho verá como ele é. Então será uma volta pessoal, né? Onde todos poderão ver. E lá no texto, em Mateus capítulo 24, a partir do verso 29, então há vários textos na palavra de Deus que falam da volta de Jesus. E nós vamos citar aqui esse texto, Mateus capítulo 24, a partir do verso 29, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui nós lemos Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos de 29 a 35. E nesse texto aqui, são palavras do próprio Jesus. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E o próprio Jesus, certa vez, lá no Evangelho de João, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nelas palavras de vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. E aqui nós vemos o próprio Jesus falando que ele irá voltar. Jesus voltará. Então, ele vai voltar. Então, como a palavra diz, todo olho verá. E ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Jesus voltará. Jesus voltará. E ele voltará realmente para levar a sua igreja para estar com ele. E entendemos que quando vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, capítulo 3, e ali fala, o homem foi criado, a mulher foi criada, e ali diz que homem e mulher estavam ali no jardim do Éden, viviam em plena comunhão consigo mesmos e em plena comunhão com Deus. Então, e nós sabemos que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para ter plena comunhão com ele. E ali a palavra diz que havia esse relacionamento, essa comunhão plena entre o homem e Deus. Até que aí entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Então, hoje nós vivemos esse caos espiritual, nós vivemos todas essas coisas terríveis, maléficas, por causa do pecado. Então, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele deu a sua vida na cruz do Calvário, ele ressuscitou, e ele foi para o Pai. Mas ele foi para o Pai, mandou o Espírito Santo, mas ele disse que um dia voltará para buscar os seus escolhidos. E exatamente nisso, essa palavra que nós queremos, estamos colocando nesta noite, queremos colocar para que você entenda que ele vai voltar. E ele vai voltar para restaurar todas as coisas, para restaurar aquele primeiro estado original do homem, ou seja, o homem possa estar plenamente na presença do Senhor, tendo plena comunhão com Deus. Mas também a palavra diz que nós devemos estar preparados. O homem precisa estar preparado. Precisamos estar preparados. E como é que nós nos preparamos? Quando entendemos que somos pecadores, cremos em Jesus,
aceitando-o como nosso Senhor e Salvador. Como diz lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele vai voltar para restaurar todas as coisas. Ele vai voltar para levar a sua igreja, buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Então, ele quer que você esteja também entre esses escolhidos. Que você saiba que ele vai voltar. Que você saiba que ele é Senhor e Salvador. Que você entregue sua vida a ele. Esteja preparado para que, quando ele voltar, você possa subir com ele. Queria deixar também um outro texto aqui, que também fala que realmente ele vai voltar, lá em Atos capítulo 1, a partir do verso 4, que diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, aqui esse texto é as últimas palavras de Jesus com os discípulos, quando estava aqui entre nós, e aí ele cita essas palavras para os discípulos, e diz: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, e depois ele sobe aos céus. E o texto diz: esse Jesus que subiu para os céus, um dia ele irá voltar. E os discípulos ficaram como suas testemunhas, recebendo o Espírito Santo como na vida deles, para serem testemunhas de Jesus. E hoje aqueles também que recebem Jesus como Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo, se tornam testemunhas de Jesus, para falar da sua volta, para falar que ele veio para reinar, para ser Senhor e Salvador, e aquele que crer nele realmente tem a vida eterna. E ele vai voltar, para levar a sua igreja. Então você esteja preparado, entregue sua vida a Jesus, para que quando ele voltar você possa subir com ele. E você que já é de Jesus, continue servindo de todo o coração, e como ele diz, vigiai. E essa vigilância significa o quê? Uma vida de temor, uma vida de submissão, uma vida totalmente entregue ao Senhor, servindo de todo o coração, sabendo que ele vai voltar a qualquer momento. Muito bem, né? Muito bem colocado aí pelos debatedores. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Enquanto isso, nós vamos ouvir a nossa jovem e querida irmã Letícia louvando e adorando ao Senhor. Letícia está com oportunidade. O tempo se esvai.
Amém. Amém. Eu queria, antes da gente passar para os debatedores, eu quero dizer que a Igreja Batista Central de Nova Aliança, ela fica na rua Jorge Rangel, número 64, fica na Vila Aliança, e nós estamos ali, né, orando ao Senhor, porque a seara ela é grande, mas são poucos os ceifeiros. E estamos orando para o Senhor enviar trabalhadores, né? Sabemos que nós estamos chegando ao fim dos tempos, né? e faltam pouco tempo, creio eu. Nós já passamos 2021 anos, mas o que é isso, né? Nós estamos vendo que os nossos dias estão passando tão rápido. O nosso programa parece que foi ontem, quinta-feira parece que foi ontem, e a vida tá muito acelerada. Então as coisas estão acontecendo muito rápido, os fenômenos estão aí. Então e realmente Jesus, ele está às portas. Então, a volta de Cristo, quando e como? Quando e como será a volta de Cristo? Poderá ele voltar a qualquer momento? Então, esse é o tema que os nossos queridos debatedores têm liberdade para discorrer esse assunto. Eu vou passar de volta para o diácono Luiz Alves, e depois para o pastor Jorge Paulo, e depois para o pastor Eli, e vamos de volta com a Letícia louvando, e vamos encerrar o nosso programa. Diácono Luiz Alves. Eu quero, pastor Rangel e mais irmãos da mesa, pensar primeiramente nessa questão: quando será? É claro que o próprio Jesus vai declarar que ninguém sabe, mas o Pai sabe. Então eu quero usar um texto usado pelo apóstolo Paulo quando da primeira vinda de Jesus, quando ele veio ao mundo para exercer o seu ministério, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia e voltar para o céu. Eu quero pensar que esse mesmo texto, embora a gente não veja muitos teólogos falarem sobre isso, mas eu quero pensar nesse mesmo texto para a segunda vinda de Jesus. Ele está lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4, quando Paulo declara: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que eu quero pensar exatamente aqui, vindo a plenitude dos tempos. O que é a plenitude? O tempo certo determinado por Deus. Então, nesse tempo certo determinado por Deus, Jesus nasceu. E no tempo certo determinado por Deus, Jesus vai voltar. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, e ele responde em Mateus 24, 36, o pastor Eli Agabito já leu, mas nós estaremos repetindo, quando ele responde: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então Jesus declara que o Pai já sabe exatamente qual é esse tempo. E é por isso que eu comparo com o texto de Paulo, que há uma plenitude do tempo, há um momento exato, o momento certo em que Deus vai enviar Jesus de volta ao mundo. O termo grego usado por Paulo para plenitude é a palavra cronos, que quer dizer o tempo cronológico. Então, Deus tem um tempo definido para a vinda de Jesus. Eu não sei e ninguém sabe.
Algumas pessoas ao longo da história, e eu tenho certeza que aqueles que me ouvem nesta hora já tomaram conhecimento disso, algumas pessoas ao longo da história marcaram datas para a volta de Jesus. E quando alguém marcar uma data para a volta de Jesus, não creia, porque eles não sabem. E ninguém sabe, mas Deus sabe. E então, por que a gente precisa estar preocupado com tantas coisas, já que Deus tem esse tempo determinado para que Jesus volte? Nós precisamos entender que Deus, ele, na sua onisciência e na sua soberania, ele definiu isso. E nós precisamos agora cumprir aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Então, quando será? A resposta é: ninguém pode saber. Mas eu quero colocar uma curiosidade. Às vezes a gente fala algumas coisas, e eu mesmo já fui questionado, já fui criticado por dizer algumas coisas que não estão na Bíblia, ou contrariar até mesmo algumas coisas que estão na Bíblia. Esse texto de Mateus 24, 36, Jesus declara que nem ele sabia. Mas eu creio que hoje, Jesus, à direita do Pai, ele sabe. Sabe por que eu creio isso? Porque quando Jesus ressuscitou, e ele aparece aos discípulos, lá em Mateus 28, verso 17, ele vai declarar: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, quem não concorda comigo tem todo o direito de não concordar, porque não está na Bíblia, mas essa é uma questão minha e que eu creio dessa maneira. Então, eu creio que hoje Jesus sabe, mas naquele momento que ele estava na limitação humana, naquele momento ele não sabia. Então, ninguém sabe, só o Pai, só Jesus, na minha humilde opinião. Agora, quantas vezes Jesus ainda vai voltar? Este é um tema que também foi colocado pelo pastor Jorge Rangel, e eu quero também trazer a minha colaboração sobre o assunto. Historicamente, e eu posso dizer também teologicamente, Jesus voltará uma única vez. É o que nós lemos em vários textos, embora aquelas questões apocalípticas nos levem a ter algumas pessoas a terem um entendimento diferente, mas em todos os textos que fala sobre a vinda de Jesus, o texto diz sobre a vinda, uma única vinda. No entanto, na prática, presta bem atenção no que eu estou dizendo, para que depois não venham dizer que eu estou contra a Bíblia, né? Na prática, Jesus virá 2 vezes. E eu quero ler um texto lá em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que eu quero dizer com isso? É que, na prática, quando eu encerro a minha vida neste mundo, quando eu morro, então, para mim, cessaram todas as oportunidades. Então, Jesus veio para mim. Não é que ele já veio, mas eu não tenho mais nenhuma possibilidade de receber, de aceitar ou de rejeitar Jesus.
o meu tempo passou. Talvez por isso a gente possa entender um pouquinho a palavra de Tiago, que o pastor Jorge Paulo disse no princípio, de que a vinda de Jesus está próxima. A vinda histórica, ela pode estar próxima dentro do nosso calendário, dentro da nossa contagem de tempo. O pastor Jorge Paulo colocou muito bem que para Deus não tem contagem de tempo, porque Deus é eterno, então não tem contagem de tempo, mas para nós que contamos o nosso tempo, ela pode ficar distante. Assim como ficou distante na palavra de Tiago, mais de 2000 anos. Mas para todas aquelas pessoas que viveram no tempo de Tiago, Jesus já veio. Na prática, Jesus já veio. E eles estão agora aguardando a vinda histórica de Jesus. Então, eu vou repetir. Na Bíblia, na teologia, na história, Jesus vai voltar uma única vez. Mas na prática, ele vem 2 vezes. Porque quando ele vier te levar, então acabam as suas oportunidades. E é por isso que o pastor Eli disse, então nós precisamos vigiar, precisamos receber, aceitar a Jesus, precisamos entregar nossa vida a Jesus, porque nós, primeiramente, não sabemos quando ele vem historicamente. E, em segundo lugar, nós não sabemos quando ele virá individualmente para levar cada um de nós. Então, é preciso que a gente se coloque à disposição dele para poder, então, quando ele vier, seja de uma ou de outra maneira, nós estejamos prontos para partir. E quando ele vier, historicamente, nós possamos ouvir dele: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, muito bom, muito bem colocado, e a gente sabe que a gente tem que se preparar para a vinda de Jesus, que a palavra diz que ele breve virá, nós não sabemos quando, né? Assim como nós, quando ao dirigirmos o nosso carro, nós colocamos o nosso cinto de segurança, como também nós fazemos o seguro de vida, não sabemos, mas pode acontecer. Então nós sabemos o dia que Jesus voltará, mas você precisa se preparar para esse dia, porque esse dia chegará. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Jorge Paulo. Eu quero continuar lendo aqui os textos e eu vou ver aqui o 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque a pergunta é: como Jesus virá? E um dos textos que nós temos para responder é esse aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui o texto é bem claro, e ele diz que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Nós podemos começar a meditar e acharmos bastante obstáculos, né?
Mas a Bíblia aqui, é claro, diz que vai ser assim. E nós sabemos que o mundo, do ponto de vista que nós vemos hoje, a parte cosmológica do mundo, né? Aí no seu espaço, o espaço está muito tomado, tem muitos satélites, muitos objetos voadores no espaço, e tem gente no espaço a todo tempo. Mas as pessoas que já viajaram de avião, elas sabem que muitas vezes existem aquelas aeronaves, né, que vão voando acima das nuvens, e nós podemos olhar pela janela do avião e de cima vemos nuvens que estão embaixo, vemos as cadeias montanhosas, e em determinado momento a gente praticamente não vê as pessoas, porque só vê pontinho. Quando vê pontinhos aqui embaixo. Então, os céus vão estar carregados de coisas. Mas a palavra de Deus é essa. Haverá a segunda vinda de Jesus, vem. E vem como? Vem nas nuvens, né? E vai haver do céu um alarido, uma trombeta. Trombeta vão soar nos céus para anunciar a volta do Senhor Jesus nesse momento. Então nós devemos estar esperando. É interessante que quando se chega uma pessoa importante nos países, né, um presidente da República, quando é eleito, e ele vai chegar num determinado estado brasileiro, ali fica sendo esperado. Eu me lembro que várias vezes eu já vi chegarem autoridades no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também. E aí no Rio de Janeiro, uma vez teve uma chegada aí na Praça do Canhão, e foi avisado, está chegando. Aí era uma correria para se ver numa determinada rua e outras ruas, as ruas já fechadas, ali por onde poderia alguém chegar na hora que o presidente estivesse chegando, e aí teria algum problema. Mas todas as providências eram tomadas, né? E aí a autoridade chegava, ali no caso da Praça do Canhão, chegou de helicóptero e desceu ali, né? E foi feito o que tinha que ser feito. E aqui vai ser feito também o que tem que ser feito. E como nós já falamos aqui, o mundo todo, ele caminha para esses eventos. Porque com esses eventos estarão sendo cumpridas todas as palavras que estão aqui na Bíblia. Essa Bíblia que a gente tem, que você tem, que eu tenho, né? E que você pode ler nesse momento e crer e começar a esperar, porque vai acontecer. Se não fosse acontecer, não aconteceria aquilo que nós já lemos no livro de Atos, capítulo 1, no primeiro capítulo, versículos 7 e outros, que fala que Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e já subiu ao céu. E quando Jesus Cristo subia aos céus, ali está descrito um acontecimento que quando ele chegou nas nuvens, ele desapareceu nas nuvens, simplesmente desapareceu. E os apóstolos ficaram olhando. Então aqui está escrito: Jesus Cristo virá nas nuvens com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui alguns acontecimentos da vinda do Senhor Jesus. É a ressurreição
das pessoas que já creram no Senhor Jesus. Se você está vivo e crê, você vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Mas aqueles que já morreram, eles primeiros vão ressuscitar e vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Ah, mas será possível isso? Claro que será possível. Eu poderia dizer que nós podemos nos fundamentar também no que diz o apóstolo João no primeiro capítulo do seu livro. Quando João, ali nos versículos 3 e 4, ele diz assim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então Jesus, aqui está dizendo que Jesus fez todas as coisas. Quando as coisas foram criadas, os céus e a terra, né? Hoje o homem, ele paga um preço. Há um tempo aí, o homem pagava, se eu não me engano, $500 mil para uma viagem à Lua, né? Está se pagando viagem à Lua, porque o homem acredita que esse caminho vai ser traçado, visto que o homem já pisou na Lua. Aí os ricos, quem tem dinheiro, compra uma viagem para poder ir à Lua. Mas, para o céu, é o Senhor Jesus que fez todas as coisas. Então, por isso que será possível, porque Ele que criou tudo, Ele poderá vir, né, e poderá fazer conforme Ele já deixou escrito para nós. Então está escrito para você crer e para que eu creia. Então, a vinda do Senhor Jesus, ela será visível. Ele virá nas nuvens. E Ele que fez o homem, fez todas as coisas, Ele mesmo que já subiu aos céus, Ele diz que do mesmo jeito que Ele subiu e foi oculto nas nuvens, aqueles que esperam, eles vão subir. Vai haver uma adequação, vai haver, digamos assim, um revestimento de poder para que nós possamos subir e encontrar o Senhor Jesus nos ares, né? Por mais incrível que possa parecer, mas aqui está escrito. E eu não acho tão incrível assim, porque se o homem pode ir num foguete para a Lua, né? Ele sobe, ele vai. Alguém vai, mas pastor, mas aí vai num foguete. Sim, mas vai. Não é no espaço? Não vai até a Lua? Não pousa lá? Então, por que nós não podemos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens? Então está escrito aqui que vamos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens na sua segunda vinda. Vai haver também o milênio, vai haver o juízo final, vai haver o destino eterno dos incrédulos e vai haver o destino eterno dos crentes. Eu vou ler aqui, então, o milênio, Apocalipse 20, de 1 a 10. Eu vou ler os textos que falam desses eventos, porque assim que Jesus Cristo vier, em seguida, seguirão esses eventos. Apocalipse 20 diz assim, 1 a 10. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram
degolados pelo testemunho de Jesus e a palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Está escrito aqui. E é para nós crermos. Então, o juízo final, Apocalipse 20, de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram seus mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós vemos aqui nós já vemos uma parte, né? É o juízo final e uma parte do destino eterno dos incrédulos, que está escrito aqui que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? No lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Então alguém pode dizer, mas como é que Deus é assim, que vai condenar o homem eternamente? Mas Jesus morreu por nossos pecados. O homem não precisa enfrentar essa condenação. O momento é agora de você aceitar essa justiça de Deus para a sua vida e para o seu coração. Porque existe também um destino eterno para aqueles que estão esperando em Jesus Cristo e na sua segunda vinda. Apocalipse 21, 7 e 21, 10. 21, 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. E o verso 10, que vai nos dizer assim, e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, está aqui para aqueles que têm esperança em Cristo Jesus, né? Nós devemos crer nessa nova era, nesse novo céu, essa nova terra, né? E que devemos crer também que lá há o fruto da árvore que Deus plantou ali naquela cidade, e ali, aquele fruto, ele dá fruto todos os meses do ano, para que ali o homem coma, tenha saúde e vá vivendo eternamente. Está aqui, 21, 10, né? Não é isso? Ele está falando sobre nós, para nós estas coisas. Terão um reino eterno. Aqui falou também que essa herança era essa herança eterna. Então nós devemos estar apercebidos, não devemos estar esquecidos dessas realidades que trata a palavra de Deus, porque elas vão acontecer. E Jesus também fala em João 14, 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Garanta a sua morada já
no reino dos céus. Jesus Cristo diz, vou preparar lugar. Né? Um inquilino morou mais de 20 anos pagando aluguel a um proprietário. E depois de 20 anos, aquele proprietário foi e deu a casa para aquele inquilino. Porque ele pagou fielmente 20 anos. Aí deixou de ser inquilino, passou a ser proprietário da casa, porque aquele proprietário tinha mais de 90 casas. Mas Jesus é dono de todas as coisas. Seja fiel ao Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Creia, Jesus pode. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Agora nós vamos ouvir o pastor Eli. Muito bem, meus amigos, dando prosseguimento aqui, eu queria novamente deixar um outro texto aqui, e esse texto já fala de sinais, né, coisas que aconteceriam, e essas coisas, esses acontecimentos mostrariam, primeiro, o cumprimento da Escritura, segundo, que realmente Jesus, ele irá voltar. Então, lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 4, aonde Jesus vai dizer assim, tomem cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e traem-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então aqui, meus amados, são situações que Jesus coloca, coisas que estariam acontecendo, e a partir desses acontecimentos, então seriam sinais de que realmente a sua vinda estará próxima. E eu creio que, principalmente para mostrar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, para mostrar que a Escritura há de se cumprir, também, Jesus fala desses sinais. Porque, na verdade, quanto à sua volta, o tempo é um tempo, como ele diz, só o Pai sabe, só Ele sabe. Mas, como também o pastor Jorge Paulo colocou, lá, como o Tiago fala, em relação ao nosso tempo, e o tempo de Deus, então, quando ele fala que para Deus 1000 anos é como um dia, ou um dia como 1000 anos, então, entendemos que realmente haverá um tempo que ele vai voltar. Nós não sabemos quando, mas a orientação que recebemos é que devemos estar preparados, devemos estar vigilantes. E como ele colocou aqui alguns acontecimentos, como guerras, rumores de guerras, fome, terremotos em vários lugares, enfermidades, e é o que nós estamos vendo aí, essas coisas estão acontecendo. Então, é sinal de que realmente ele voltará e que nós devemos estar preparados. Então, se você não está preparado, esteja preparado.
Porque a palavra também diz que a volta de Jesus será a nossa glorificação. Quer dizer, para aquele que teme a Deus, para aquele que faz parte da família de Deus, será algo marcante, algo maravilhoso. E isso aí não é privilégio de alguns, é privilégio para todos. Então você também tem essa oportunidade de saber que o dia que ele voltar, você poderá subir com ele, desde que você entregue sua vida a Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador. Aqui também ele fala de que realmente aqueles que temem a Jesus, aqueles que confiam em Jesus e que o servem de todo o coração também vão passar por momentos difíceis, né? Como ele diz, olha, lá no verso 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas serão odiados a toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E no verso 12 ele vai dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, haverá realmente dias de tormentos, de calamidade. Então, nós estamos vendo aí, estamos vivendo esses dias de calamidade, de tormento, de sofrimento, mas a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, para aquele que teme a Deus, para aquele que confia no Senhor, então ele deve permanecer firme, confiando, sabendo que Deus está cuidando. Então, Deus quer cuidar. Deus quer cuidar, mas Ele quer cuidar, mas é importante que você se deixe cuidar por Ele, que você confie nele, que você creia nele para que Ele possa cuidar de você, e você também venha ter a certeza de que o dia que Ele voltar, você poderá subir para estar com Ele, porque Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Eu queria também citar um outro texto aqui, que também vai falar da volta de Jesus, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, que vai dizer o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, aqui mais uma vez, esse texto mostra, e com a vinda de Jesus, ele fala nessa transformação. Então, aquele que crê em Jesus, aquele que confia em Jesus, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, como o texto diz, será transformado, receberá um corpo glorificado, um corpo não corruptível, porque esse corpo que nós habitamos é um corpo corruptível, é um corpo que tem fim. Por isso o envelhecimento, por isso a morte física, mas como a palavra diz, lá não haverá morte nem dor, porque aquele que teme a Jesus, aquele que crê em Jesus, será transformado, receberá um corpo celestial para habitar com o Senhor eternamente. Por isso também ele diz: tragada foi a morte na vitória.
a morte física, a morte espiritual, porque aquele que crê e teme a Jesus, quando ele voltar, viverá eternamente com ele. E isso é algo real, é algo que nós cremos, até porque esses sinais da volta de Jesus estão se cumprindo, nós estamos vendo aí. Então isso também é um testemunho para que você, que já tem Jesus como Senhor e Salvador, cada dia mais venha afirmar os seus passos nele, cada dia mais venha servi-lo de todo o coração e esteja preparado para aquele dia. E você que ainda não tem a certeza, que você abra o seu coração, entregue sua vida a Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador, para que quando ele voltar, você possa subir com ele e viver eternamente com ele nos céus. Glória a Deus. Antes da gente encerrar o programa, que já estamos finalizando, nós vamos dar mais alguns minutinhos para o pastor Jorge Paulo, para ele fazer as considerações finais. Depois nós vamos estar com a Letícia louvando para a gente fazer o encerramento da programação. Não precisamos ficar olhando para o céu. Não precisamos ficar olhando para o céu. A palavra de Deus nos diz: Jesus virá. Precisamos estar confiantes na palavra de Deus. Jesus está voltando e nós devemos perseverar na fé. Aquele inquilino, ele perseverou, fiel no pagamento, 20 anos. Depois, quando ele menos esperou, o proprietário, com mais de 240 meses, recebendo o aluguel fielmente, todo final do mês, deu a casa para aquele inquilino. Porque ele tinha muitas casas, ele tinha mais de 90 casas. Jesus, ele é dono do universo todo. Ele fez e sustenta todas as coisas, não é isso, Jorge Rangel? Nós podemos confiar no Senhor Jesus. Então nós devemos perseverar na fé. Uma outra coisa que nós devemos esperar também, perseverando, é nessa esperança, né? A esperança de que foi plantada em nossas mentes e em nossos corações. O nosso corpo será transformado em glória e adequado ao evento. Haverá o encontro nos ares. 1 Tessalonicenses 4,16. Creia, você pode esperar. Você vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E se por acaso você está na fé e acabar o seu tempo, porque o tempo da nossa vida aqui, já como o Luiz já falou, né? A gente vive aqui um tempo, mas esse tempo ele passa. Mas mesmo que passa e venha essa morte existencial, os mortos vão ressuscitar primeiro, a encontrar o Senhor Jesus nas nuvens, nos ares. E segundo Pedro 3,10, vai dizer para nós o seguinte, eu gostaria até de ler aqui, segunda Epístola de Pedro, 3, versículo 10, que diz assim: mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Aqui, santificação, amor, né? Esperança na justiça de Deus, que é a justiça da redenção, na qual o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, o justo pelo injusto. Você pode esperar.
Eu quero contar agora um evento a título de alegoria, a título de ilustração, mas as coisas que estão no Antigo Testamento aconteceram como alegoria para as coisas que estão no Novo. Esses ensinos, vai haver os céus, Jesus Cristo vai vir. Você pode esperar? Pode. Por quê? Porque quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, sabe como é que Deus destruiu? Deus fez chover do céu fogo e enxofre. Sabe o que quer dizer isso? O enxofre, ele entra em contato com o ar e pega fogo. E pegou fogo e queimou Sodoma e Gomorra. Mas sabe o que aconteceu? Depois, tudo ali reviveu. E agora, há pouco tempo ali no Pantanal aqui no Brasil, Mato Grossense ali, né, aconteceu que houve aquelas queimadas. Aí está dizendo que as maiores das queimadas em mais de 10 anos. Aí passou lá o Pantanal que foi queimado. E passou o Pantanal que foi restituído após essa queimada. Sabe o que aconteceu? Queimou, arrasou tudo, estava queimando até os animais. E o pessoal estava achando que já iam perder ali os jacarés, as onças, né? E outros animais que tinham ali, aí estavam sendo queimados, porque queimou aquela vegetação. Aí aparece aquela parte desolada queimada. Aí aparece uma outra parte agora, tudo verdinha, com toda a vegetação. E apareceu a onça, apareceu o jacaré, apareceu aqueles animais que estavam sendo perdidos. E sabe o que aconteceu? Fizeram um relatório e disseram um relatório. A ciência disse que precisaria de pelo menos 1 ano para se restaurar. Mas agora são 4 meses que parou as queimadas e vieram as chuvas. E tudo foi restituído em 4 meses. Não precisou esperar aquele tempo todo. Foi o que fez a natureza, mas é a natureza sustentada por Deus. Então, Deus pode fazer. Nós devemos esperar na sua palavra. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos agora para finalizar o programa, nós vamos ouvir a nossa Letícia louvando e adorando ao Senhor. Depois o pastor Luiz Agapito estará orando para o encerramento do programa. Bem-vindo aqui, vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. Vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Vou me entregar
aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui, vem sobre nós. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, nome de Jesus, o 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 nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Estamos chegando agora mais um final de programa, mas nós estamos felizes porque terminamos esse programa e já estamos pensando no programa da próxima quinta-feira. Agora o nosso diácono Luiz Alves, ele vai levantar um clamor para você aí que está me ouvindo. Você está nos ouvindo aí? Jesus está voltando. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. E depois o nosso pastor Eli Agapito estará orando para finalizar a programação. Senhor, nós estamos felizes porque podemos mais uma vez ser usados pelo Teu Espírito para realizarmos este programa. Sabemos, Senhor, que da nossa parte nenhum bem existe, nenhum conhecimento existe, mas Tu, Senhor, nos capacitas para colocar diante dos nossos amigos, dos nossos irmãos, a Tua palavra. E agora nós queremos clamar, Senhor, com veemência, clamar com grande fervor sobre a vida de cada um daqueles que nos ouve nesta noite. Nós sabemos, Senhor, que tem pessoas que estão passando por várias dificuldades na sua vida.
Sabemos, Senhor, que tem pessoas que estão necessitadas de um emprego. Sabemos que tem pessoas que estão necessitadas de uma cura para o seu corpo físico. Sabemos que temos pessoas que estão, Senhor, necessitadas de uma melhor remuneração. Sabemos, Senhor, que nós temos pessoas que estão desanimadas, que estão desalentadas. Sabemos, Senhor, que temos pessoas que estão aflitas por diversas dificuldades que a vida presente oferece. Mas nós queremos, Senhor, colocá-las todas nas tuas mãos, porque tu és um Deus que pode realizar todas as coisas. Tu és um Deus soberano, tu és um Deus poderoso e que pode, Senhor, sanar todas as nossas dificuldades. Por isso nós clamamos a ti esta hora, ou nesta hora, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo teu poder, pela tua autoridade, e que possam assim, Senhor, ser libertas das suas aflições. Mas nós queremos também colocar diante do teu altar aquelas pessoas, Senhor, que não têm tantos problemas, mas que ainda assim necessitam da tua presença na sua vida diária. Nós queremos te clamar, Senhor, que estas pessoas possam compreender que elas necessitam de ti para continuarem a sua caminhada. Mas de uma maneira especial, eu quero clamar a ti por aqueles que têm ouvido a tua palavra e ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. E que essas pessoas, neste mesmo instante, possam estar sendo tocadas pelo teu Espírito. E que neste mesmo instante, elas se curvem à graça salvadora de Jesus Cristo, para que elas possam, Senhor, estar preparadas para a volta de Jesus, para serem levadas com Ele às mansões celestiais. Nós clamamos, Senhor, pelo teu poder, clamamos pelas tuas misericórdias e clamamos, Senhor, pelo teu Espírito, para que cada pessoa possa receber a bênção que tanto necessita nesta noite, porque nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Pastor Eli Agapeto. Nosso Pai Celestial, toda honra e glória seja dada a Ti. Mais uma vez nós te engrandecemos, te glorificamos, Pai, pela oportunidade de podermos estar aqui, pastor Jorge Rangel, Letícia, pastor Jorge Paulo, diácono Luiz. Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos, muito obrigado pela palavra que foi ministrada nesta noite, Pai. Que essa palavra venha tocar poderosamente a cada coração, cada pessoa que ouviu, Pai. Que seja tocada, Pai, aqueles que esperam a Tua vinda, que estejam cada vez mais preparados, Pai, glorificando o Teu nome, te servindo de todo o coração. E aqueles que ainda não estão preparados, que realmente entreguem suas vidas a Jesus, se preparem, confiando no Senhor, para que quando o Senhor voltar, eles possam também subir, Pai. Porque o Senhor veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como a palavra diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele quer que todo mundo seja salvo, que todas as pessoas sejam salvas. E para serem salvas, precisam confessar os seus pecados e convidar Jesus para ser Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, opera poderosamente nesta noite, para que muitas vidas te convidem Jesus para ser Senhor e Salvador, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade, que a Tua palavra não volte vazia, mas que faça o que Te apraz em cada coração, e que o Senhor agora nos leve em paz para os nossos lares, guardados sob os Teus cuidados e proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Até quinta-feira que vem.